23 facadas. Esse é o número que todo mundo sabe. O que ninguém conta é o que estava por trás de cada uma delas. Porque não foi um inimigo que matou Júlio César. Foram os homens que ele havia salvado. Os generais que ele perdoou depois da Guerra Civil. Os senadores que ele promoveu. Um amigo que na manhã do assassinato foi pessoalmente até a casa dele para garantir que ele aparecesse no Senado. Esse amigo era um dos assassinos, o 10º Bruto. E tu precisa lembrar do nome dele, porque lá na frente tu vai entender tudo. Eu sou o Mohamed e sejam bem-vindos ao V de História, moçada. Para entender César, tu precisa entender o sistema que ele nasceu para destruir. Roma, no século I a.C., era uma república de 500 anos. No papel, era uma democracia sofisticada. Havia eleições, havia tribunais, havia divisão de poderes. Mas na prática, quem mandava era um clube fechado de 300 famílias nobres que se revezavam nos mesmos cargos geração após geração. Os pobres votavam, mas não governavam. E é nesse sistema que nasce o menino no bairro mais miserável de Roma, a Subura, um lugar de prostíbulos, cortiços e becos sem saída. Ele pertencia a uma família de nome nobre e bolso vazio. Os Júlios afirmavam descender da deusa Vênus, mas Vênus claramente não estava mandando dinheiro para eles. Esse menino ia crescer para ser o homem mais poderoso do mundo conhecido. Só que antes disso, ele ia quase ser morto pelo homem mais poderoso de Roma naquele momento. Vamos entender isso agora. Olha só, César tinha 16 anos quando o pai morreu, e foi aí que o perigo chegou. O ditador Sila estava no poder, e Sila odiava tudo o que a família de César representava. Ele exigiu que o jovem divorciasse a esposa, Cornélia, que era uma filha de um líder do partido inimigo que Sila havia derrotado. Era uma ordem simples, uma humilhação pública, sim, mas ele sobreviveria. Mas César recusou. Com 16 anos, ele disse não para um homem que decidia quem vivia e quem morria em Roma. Sila mandou assassinos atrás dele. Por causa disso, César passou meses mudando de esconderijo toda noite e subornando quem o perseguia. Sobreviveu pela astúcia e pela rede de parentes que intercederam por ele. A resposta de Sila, quando pressionado a poupar o jovem, virou uma lenda. Ele disse que aquele menino magro, vaidoso, do bairro pobre, carregava dentro de si muitos Mários. Mas quem era Mários? Caio Mário tinha sido revolucionário popular que havia sacudido Roma uma geração antes e que Sila havia derrotado na Guerra Civil. Era o maior insulto que ele sabia fazer naquele momento. E Sila estava certo, só que errou na direção. Não eram muitos Mários dentro de César. Era algo pior. Era o próprio César. Deixa eu te dar uma ideia de quem era Júlio César antes de ele virar estátua. Com 30 e poucos anos, a embarcação dele foi capturada por piratas no mar Mediterrâneo. Os piratas pediram 20 talentos de resgate, que era uma fortuna na época. César riu na cara deles e disse que por iniciativa própria pagaria 50, porque eles claramente não sabiam quem tinham capturado. Durante os 38 dias de cativeiro, ele se comportou como se fosse o dono do grupo. Mandava fazer em silêncio quando queria dormir. Dirigia os exercícios de luta dos piratas. Recitava poesias que havia composto e exigia admiração. Quando não recebia, chamava eles de bárbaros ignorantes. E quando os ameaçava de morte, os piratas riam, porque achavam que era piada. Pago o resgate, César armou navios, surpreendeu os piratas ainda ancorados e os capturou. Depois os crucificou, exatamente como havia prometido em tom de brincadeira. Por clemência, antes da crucificação, mandou estrangulá-los a todos. Esse é o homem, com superioridade psicológica absoluta em situação de desvantagem total, ironia combinada com violência implacável e uma memória perfeita de cada promessa feita, especialmente as que pareciam brincadeira. Mas César não era só isso. O próprio Cícero, que era o maior orador de Roma, o tipo de sujeito que enchia o fórum só de abrir a boca, reconhecia que César falava latim melhor do que quase qualquer outro.
Além disso, César era escritor. Os relatos das guerras que ele escreveu se tornaram clássicos lidos por 2000 anos. Era general, era político, o que realmente o definia, porém, era uma capacidade que raramente se vê combinada no mesmo ser. Ele conseguia pensar em termos do império, enquanto todos ao redor pensavam em termos da cidade. Enquanto os senadores disputavam contratos e cargos em Roma, César pensava em cidadania para os gauleses, em reforma do calendário, em porto marítimo, em biblioteca, em coisas que iam durar séculos. O problema é que esse tipo de visão é incompatível com dividir o poder. Em 60 a.C., César acabou de voltar da Espanha, onde tinha servido como administrador provincial. Ele estava cheio de dívidas colossais, acumuladas em campanhas eleitorais caríssimas, em espetáculos de gladiadores que deixavam a cidade boquiaberta, em presentes estratégicos a senadores, cavaleiros e qualquer um que pudesse ser útil. E ele estava prestes a realizar a manobra política mais brilhante da carreira dele. Roma tinha dois gigantes que se odiavam. O primeiro era Pompeu, o maior general vivo, que tinha acabado de reorganizar o Oriente inteiro em nome de Roma. Ele voltou para casa como herói e encontrou o Senado bloqueando tudo o que pedia. Terras para os veteranos dele, negado. Reconhecimento das conquistas, boicotado. O segundo era Crasso, o homem mais rico de Roma. Ele era financiador de campanhas, emprestador de exércitos e o poder invisível por trás da metade da política romana. Os dois se detestavam, e um grupo de senadores liderados por Catão jogava um contra o outro, deliberadamente para que nenhum dos dois crescesse. César os reuniu num acordo secreto. A lógica era bem simples: nenhum dos três ia deixar acontecer nada na República que prejudicasse qualquer um deles. Era um veto mútuo. Uma coalizão privada mais poderosa do que o Senado inteiro. Um historiador romano chamou esse pacto de o monstro de três cabeças. E aqui está a parte que a maioria das pessoas nunca ouve. Outro historiador romano, o Assínio Polião, estava lá e participou dos eventos. E foi ele quem identificou esse momento, esse pacto de amizade entre os três, como o verdadeiro início da Guerra Civil. Não foi a briga entre César e Pompeu que destruiu a República, foi a amizade deles. Guarda esse detalhe, porque ele vai importar já já. No ano seguinte, em 59 a.C., César ocupou o cargo mais alto da República, cônsul, um dos dois homens eleitos para governar Roma por um ano. O colega de mandado tentou bloqueá-lo, proclamando um período sagrado que tornava as assembleias ilegais. César contestou a manobra. O colega foi expulso do fórum e depois se trancou em casa, emitindo decretos que ninguém lia. Os romanos começaram a datar documentos com os nomes Júlio e César, em vez dos dois cônsules. Mas o consulado era apenas o aquecimento. Em 58 a.C., César partiu para a Gália, a enorme região que hoje é a França, a Bélgica e parte da Alemanha, e passou os próximos 9 anos construindo algo que não existia antes da história de Roma, um estado privado dentro do estado romano. Pensa no que isso significa. Não era um general a serviço de Roma, era um general construindo um exército que era leal a ele, especificamente a ele, que comia com ele, que compartilhava os sacrifícios dele, que recebia diretamente dele gratificações que superavam em décadas o salário normal de um soldado. Antes das batalhas, César mandava embora os cavalos de todos os oficiais, inclusive o próprio. Não havia possibilidade de fuga para ninguém. Eles venciam juntos ou morriam juntos. Os números da Gália são difíceis de processar. O historiador Plutarco registra que durante os 9 anos de conquista, 1 milhão de gauleses foram mortos e outro 1 milhão foi escravizado. 300 tribos foram submetidas, 800 cidades foram tomadas.
Para ter uma ideia da escalada, era como se a população inteira do atual Rio de Janeiro tivesse sido morta e outra população inteira do Rio tivesse sido acorrentada e vendida. E isso foi só o começo da brutalidade. Em 55 a.C., dois povos germânicos, os Ucípetes e os Tenctores, cruzaram o Reno porque tinham sido expulsos dos territórios deles por outros germânicos. Estavam pedindo terras. César os atraiu para negociações e, durante a trégua, atacou o acampamento. Matou homens, mulheres e crianças. O número que ele mesmo registrou nos próprios relatórios ao Senado foi de 430 mil mortos. Um senador chamado Catão propôs no Senado que César fosse entregue aos germanos por violação dos direitos de trégua. César respondeu com um documento furioso e, no mesmo verão, como se nada tivesse acontecido, construiu uma ponte sobre o Reno em 10 dias, uma proeza de engenharia que ainda impressiona engenheiros modernos. Mas a Gália não era só guerra. Era financiamento. O historiador Suetônio detalhou com precisão o que César fazia. Ele saqueava templos cheios de oferendas votivas, destruía cidades para pilhá-las, vendia ouro abaixo do preço de mercado, ouro que tinha sido tomado de lugares sagrados. Os soldados cantavam sobre isso nos triunfos. Ele havia roubado o ouro da Gália e em Roma o havia tomado emprestado. E esse ouro ia direto para a rede política em Roma, para financiar eleições, subornar senadores, bancar espetáculos para as massas. César construiu com sangue gaulês a máquina que ia tomar o poder romano. Em 54 a.C., a aliança começou a ruir. Júlia, filha de César e esposa de Pompeu, era o vínculo afetivo que segurava os dois juntos. Ela morreu no parto. Crasso morreu na Síria numa catástrofe militar contra os partos. O monstro de 3 cabeças perdeu 2 das 3 cabeças num único ano. Por causa disso, Pompeu, sem os laços que o mantinham aliado de César, começou a se aproximar do Senado, do partido de Catão, dos inimigos de César. E o Senado decidiu usar a Constituição como arma. A exigência era clara: César deveria largar o comando, dispensar o exército e voltar a Roma como cidadão comum, onde estaria imediatamente sujeito a processos, acusações e o fim da carreira política. Ele tentou negociar, propôs depor as armas ao mesmo tempo que Pompeu, mas foi recusado. Propôs ficar com uma província e uma legião, recusado também. Cada proposta era mais razoável, cada recusa era mais absoluta. Em janeiro de 49, o Senado aprovou o decreto de emergência máxima. Era o equivalente romano a um estado de sítio, dando plenos poderes aos cônsules para eliminar qualquer ameaça à república. 2 representantes do povo que tentaram vetá-lo, os chamados tribunos da plebe, que pela Constituição tinham poder de bloquear qualquer lei, fugiram de Roma disfarçados de escravos para encontrar César. César estava em Ravenna, cidade no norte da Itália, com uma única legião, a 13ª, que tinha cerca de 5.000 soldados. O historiador Suetônio narrou o que aconteceu naquela noite com precisão quase cinematográfica. César assistiu a um espetáculo público, jantou com convidados e depois, ao anoitecer, saiu em segredo com um pequeno grupo. Usou mulas de uma padaria vizinha como transporte e levou uma tocha para iluminar o caminho. Ao chegar ao Rubicão, o pequeno rio que marcava a fronteira entre a província dele e o território italiano proibido para exércitos armados, ele parou. Cruzar o Rubicão com um exército armado era traição, era crime, era o fim de tudo que a República representava. Ele ficou parado por um tempo que nenhuma fonte histórica consegue medir, refletindo. E então disse em voz alta que ainda dava para recuar. Mas depois disse em grego, numa frase de um comediógrafo que todo romano culto conhecia de cor, que o dado fosse lançado.
A Guerra Civil durou 5 anos e percorreu 3 continentes. A batalha decisiva foi em Farsalo, na Grécia, em 48 a.C., e foi um massacre. O exército de Pompeu se desfez completamente. Pompeu fugiu para o Egito, onde foi assassinado ao desembarcar por um rei que esperava ganhar a gratidão de César com aquele presente. César ficou indignado. A honra da rendição havia sido usurpada. E aqui começa o erro que vai custar a vida de César. Depois de Farsalo, com os inimigos prostrados, César fez algo que nenhum general romano havia feito depois de uma guerra civil. Perdoou todos. Não houve proscrições. As listas de inimigos executados e com bens confiscados, que eram a marca registrada das guerras civis romanas. Não houve execuções em massa. Marco Júnior Bruto tinha pegado em armas contra César e lutado do lado de Pompeu. Mesmo assim, César o perdoou. E não só isso, o promoveu. Deu para ele o cargo de pretor, um dos maiores cargos da República, equivalente a um juiz supremo com poderes administrativos, e o tratava com afeto. Cássio, outro general que tinha combatido contra César, recebeu o mesmo tratamento. César chamou essa política de uma nova forma de vencer: fortalecer-se pela misericórdia e pela generosidade. Era uma ideia revolucionária para o padrão romano. E era um suicídio político lento, porque a clemência, para funcionar como instrumento político, precisa criar gratidão. E gratidão em Roma tinha prazo de validade curtíssimo. Assínio Polião era um historiador que estava presente em Farsalo e que depois escreveu sobre os eventos. Ele registrou o que César disse em privado, diante dos cadáveres dos inimigos mortos, que eles tinham querido aquilo e que, se ele não tivesse usado os soldados, teria sido levado a julgamento e condenado. Era uma confissão de que a guerra civil tinha sido, em parte, uma saída pessoal para os próprios problemas jurídicos e financeiros de César. César sabia exatamente o que tinha feito, sabia exatamente quem eram os inimigos e os perdoou mesmo assim. De volta a Roma, César acumulou o poder de uma forma que não tinha precedente na história da República. Em 46, foi nomeado ditador por 10 anos. Não o ditador de crise temporária que existia na Constituição Romana, um poder permanente e pessoal. No início de 44, o título mudou para algo ainda mais radical: ditador perpétuo. O Senado declarou Deus oficial do Estado romano. Estátuas dele foram colocadas ao lado das dos 7 reis de Roma no Capitólio. Uma inscrição no templo o chamava de Deus jamais vencido. Ao mesmo tempo, e isso é o que torna César fascinante, ele estava genuinamente reformando Roma. Ele reformou o calendário. O sistema solar de 365 dias que implementou é basicamente o mesmo que a maior parte do mundo usa hoje. Expandiu a cidadania para habitantes das províncias. Construiu um novo fórum público no coração de Roma. Planejou uma biblioteca que rivalizasse com a de Alexandria e limitou a duração de mandatos provinciais para evitar que alguém fizesse o que ele fez: usar uma província como trampolim para o poder. Mas entre dezembro de 45 e fevereiro de 44, César cometeu 3 erros em sequência que destruíram o que restava da legitimidade política dele. O historiador romano Lívio identificou os 3, e cada um era pior do que o anterior. O primeiro erro: o Senado marchou em bloco até o fórum para entregar formalmente uma série de honrarias ao ditador. Em Roma, o protocolo exigia que César se levantasse para receber os senadores. Era um gesto de respeito mútuo que todos os líderes anteriores tinham seguido sem questionar. Ele não se levantou e ainda fez um comentário irônico sobre como as honrarias deveriam ser cortadas em vez de aumentadas. Numa cultura onde gesto ritual era tudo, isso foi uma afronta pública ao corpo inteiro da República. O segundo erro:
2 representantes do povo, os tribunos da plebe, os mesmos que César tinha dito estar protegendo quando cruzou o Rubicão, removeram um diadema colocado na estátua de César. Um diadema era a faixa de tecido que reis e deuses usavam na cabeça, o símbolo visual mais imediato da monarquia no mundo antigo. Os tribunos removeram porque entenderam como uma provocação monárquica. César ficou furioso e os destituiu dos cargos. O problema é que as plebes de Roma veneravam os tribunos como paladinos intocáveis. Eram as únicas pessoas que a Constituição protegia de praticamente qualquer punição. Ao destruí-los, César destruiu os mesmos defensores populares que tinha invocado como justificativa para a guerra civil. O terceiro erro: as Lupercais. Era um festival religioso antigo, em 15 de fevereiro de 44, durante o qual grupos de sacerdotes corriam pelas ruas de Roma em ritual de purificação. Marco Antônio exercia o cargo de cônsul, um dos governadores eleitos anuais da República, e era o principal aliado político de César. Durante a festa, ele subiu à ápice dele. Poucas pessoas aplaudiram. A maioria ficou em silêncio. César devolveu a coroa. Antônio tentou de novo. César devolveu de novo. E mandou registrar no calendário oficial do Estado que havia recusado a oferta de monarquia. Mas o registro em si diz tudo. Tu não manda lavrar em ata que recusou ser rei, a não ser que a cena toda tenha sido cuidadosamente planejada para testar a reação do povo. Em 90 dias, César tinha insultado o Senado, destruído os tribunos e flertado publicamente com a monarquia. A conspiração que ia matá-lo estava nascendo bem aí. Lembra do nome que eu pedi para guardar lá no começo? O 10º Bruto? Não é o Bruto famoso. Não é o Marco Júnior Bruto, o libertador de Shakespeare. É outro. É o general que tinha servido César na Gália por mais de uma década. Um homem em quem César confiava mais do que em quase qualquer outro. E era o líder operacional da conspiração. A conspiração foi organizada principalmente por 2 homens. Caio Cássio Longino, um general que tinha lutado contra César e depois sido perdoado, e Marco Júnior Bruto. Só que Cássio sabia que precisava de Bruto para dar legitimidade ao ato. Bruto descendia do fundador lendário da República, o homem que tinha expulsado os últimos reis de Roma. Sem Bruto, era só mais um golpe de facções. Com Bruto, era a República se defendendo. O recrutamento de Bruto envolveu uma campanha de pressão psicológica que durou semanas. Bilhetes anônimos foram deixados na cadeira onde Bruto sentava para exercer as funções de pretor dia após dia. As mensagens perguntavam se ele estava dormindo, se era um bruto de verdade ou apenas um nome sem a coragem. Isso funcionou. Na manhã de 15 de março de 44, César estava em casa. A esposa Calpurnia tinha passado a noite em pesadelos. O astrólogo Espurina tinha avisado sobre os idos de março semanas antes. Havia rumores de conspiração circulando há dias. César estava inclinado a não ir. E foi aí que Décimo Bruto foi até a casa dele, pessoalmente, e o convenceu a ir, dizendo que seria constrangedor cancelar uma sessão do Senado por causa de sonhos de uma mulher. No Senado, os conspiradores se aproximaram com o pretexto de apresentar uma petição. Tílio Cimber agarrou a toga de César e a puxou para baixo, expondo o pescoço. César disse que aquilo era violência. Casca desferiu o primeiro golpe, na nuca, superficial. César agarrou o braço de Casca. Os outros se lançaram sobre ele. Ele tentou se defender com o estilete que carregava. E então viu Marco Júnior Bruto com a faca na mão. Bruto era filho da mulher que César mais amou em toda a vida. César tinha perdoado Bruto depois de farçá-lo. Tinha promovido Bruto. Tinha tratado Bruto com um afeto que ultrapassava o político. Quando viu Bruto com a faca, César cobriu o rosto com a toga. Recebeu 23 facadas. Caiu aos pés da estátua de Pompeu, seu antigo rival, o homem que tinha tentado destruí-lo, o homem cujo assassinato no Egito havia deixado César indignado. Tinha 55 anos naquele momento.
Os conspiradores subiram ao Capitólio gritando liberdade, e o povo de Roma os observou em silêncio. Não havia indignação, mas também não havia aplauso. Um historiador que estava lá registrou que a multidão observava com o silêncio de quem tem comiseração pela vítima e respeito pelo algoz. Ninguém sabia ao certo o que tinha acontecido, e aí a coisa desandou de um jeito que, se fosse ficção, parecia forçado. Os conspiradores não tinham plano para o que viria depois. Nenhum plano. Não tinha exército, não tinha programa político e não tinha o apoio popular que esperavam. Tinham calculado que, ao matar o tirano, a república simplesmente ia ressurgir, que o povo ia reconhecer a liberdade restaurada e celebrar. O povo não celebrou. Marco Antônio, que como cônsul era o único governante legítimo que restava em Roma, tomou o controle da situação. No funeral de César, leu o testamento em voz alta para a multidão. César tinha deixado 300 sestércios, o equivalente a meses de salário de um trabalhador comum, para cada cidadão romano, e tinha deixado os jardins particulares como parque público para o povo. Depois, Antônio mostrou a toga ensanguentada. A multidão incendiou o fórum. Os libertadores fugiram de Roma e nenhum deles sobreviveu mais de 3 anos. E então chegou um menino de 18 anos que ninguém levava a sério. O nome do menino era Caio Otávio. Ele era sobrinho neto de César e tinha sido adotado por testamento como filho e herdeiro. O testamento tinha sido mantido em segredo no Templo das Vestais, as sacerdotisas guardiãs dos documentos mais importantes do Estado romano. César tinha feito a escolha com cuidado. Não escolheu Marco Antônio, o mais brilhante dos generais e o braço direito político. Não escolheu Décimo Bruto, o mais fiel dos comandantes. Escolheu o adolescente. O historiador Barry Strauss sugere que César reconheceu em Otávio algo que os outros não tinham: sangue frio absoluto e ambição calculada. Um coração como o do próprio César. Cícero, que tinha tentado matar César politicamente útil durante a ditadura, escreveu sobre o jovem Otávio numa carta privada para um amigo. Ele disse que o rapaz devia ser elogiado, honrado e eliminado. Otávio sobreviveu a todos. Tornou-se Augusto, o primeiro imperador oficial de Roma. Completou em décadas o que César havia começado, mas com mais paciência, mais disfarce e mais habilidade política. César foi o raio, Augusto foi a tempestade que veio depois. E o que é que fica dessa história toda? Não é uma lição simples. César não era herói nem vilão. Era uma força histórica que compreendeu antes de qualquer outro que a República Romana estava morta por dentro. Que o império de 50 milhões de pessoas, espalhadas por 3 continentes, não podia ser governado por um clube de 300 famílias nobres disputando cargos numa única cidade. Ele estava certo nos diagnósticos e errou no método. Tentou fazer a transição rápido demais, sem construir o consenso necessário, sem perceber que a nobreza romana preferia matar a se submeter. O que essa história revela é que o cesarismo, o poder pessoal legitimado pela base popular, o líder que concentra autoridade em nome do povo, não é uma anomalia histórica. É um padrão que se repete toda vez que uma democracia deixa de entregar o que promete. Toda vez que a distância entre o que o sistema deveria fazer e o que ele faz de fato se torna grande o suficiente, aparece alguém com uma oferta de atalho. César foi o primeiro, não foi o último. A questão que fica 2000 anos depois é bem simples e não tem uma resposta fácil. Quando o sistema está tão quebrado que só um homem parece capaz de consertá-lo, o problema é o homem ou o sistema? Dá uma olhadinha nesse vídeo que está aparecendo aqui, eu acho que vai ser interessante para tu ver. Se inscreve no canal e ativa as notificações caso não seja inscrito ainda. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Abraço e até a próxima!